A paz do Senhor, professores da classe de jovens, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula aqui do canal Professor Tiago Nascimento. Eu sou o professor Tiago Nascimento e aqui a gente conversa então de professor para professor. Antes de iniciar aqui o nosso conteúdo, hoje vamos estudar a lição de número 6, a falácia da teologia da prosperidade. Quero te convidar a se inscrever no canal, a assinar o sininho das notificações. Eu gostaria muito de, durante a semana, né, já postar esses vídeos, esses conteúdos, mas hoje, mais uma vez, estamos aqui no sábado, né? Então, tá ficando tradicional aqui no canal, todo sábado, né? Você receber aí o conteúdo da lição do domingo. Mas, se você for um assinante do canal, quando eu conseguir postar esse conteúdo antes, você já recebe aí no seu dispositivo a notificação para você acompanhar em primeira mão, então, aqui as novidades do nosso canal. Muito bem, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que trata da chamada teologia da prosperidade. E antes de qualquer coisa, quero deixar claro que essa não é uma aula contra a prosperidade, né? A Bíblia mostra que Deus pode e efetivamente Deus prospera muitas pessoas. Então você tem vários exemplos bíblicos, personagens que foram abençoados por Deus nessa área financeira. Abraão, Jó, Davi, Salomão, né, o homem mais rico da terra. Enfim, muitos personagens bíblicos foram abençoados por Deus. Então o problema não é possuir bens, o problema não é ser rico. O problema é transformar os bens no centro da fé. O problema começa quando Cristo deixa de ser o alvo e passa a ser apenas um meio para alcançar bens materiais, alcançar a prosperidade. Então é exatamente esse o ponto que a lição pretende discutir aqui nesta semana. Eu gosto de começar essa aula com uma pergunta simples aqui. Eu creio que você pode, inclusive, fazer isso, né, nessa aula, adotar aqui esse método que era conhecido aí no passado, aqueles antigos manuais, eu lembro, né, de educação cristã, de pedagogia bíblica, sempre apresentava ali como um método de perguntas e respostas. Eu acho que essa é uma aula que se presta bem para utilizar essa metodologia. Então, começando a aula aí com uma pergunta, né, você pode colocar no quadro ou fazer oralmente. Quando a gente fala prosperidade, o que vem à sua mente? E aí, provavelmente, seus jovens vão responder: dinheiro, saúde, sucesso, conquistas, estabilidade, né, financeira, um conforto, enfim, né? Então você pede para que os jovens respondam e, de preferência, você anote ali no quadro algumas dessas definições ali que eles colocaram. O objetivo é que lá no final da aula, no tópico de conclusão, você vai repetir essa pergunta para eles, né? Algo como assim: e agora, né, a partir dessa compreensão que a gente teve aqui na aula, né, desse estudo da prosperidade, enfim, o que você tem a dizer a respeito de prosperidade? Então, anota ali, deixa do ladinho do quadro, no final você refaz a pergunta para eles e aí faz essa comparação. Anota, né, agora as novas definições ali que eles com certeza vão trazer. Então, pode iniciar aqui a sua aula, né, com esta dinâmica aqui de perguntar o que é a prosperidade. E o nosso texto bíblico aqui, o nosso texto áureo, texto principal está lá no livro do Apocalipse. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Então aqui um alerta de Jesus, né, escrevendo aqui para a famosa passagem, né, das 7 igrejas da Ásia, né, onde sempre Jesus apresenta uma definição, apresenta um problema e ao mesmo tempo ele apresenta uma solução. Então, ele fala, né, então na sequência desse versículo, que aconselho-te que de mim compres. Então, mostrando essa questão dessa centralidade de Cristo. Essa igreja era uma igreja que achava que ela estava próspera, mas que na verdade ela estava bem afastada daquilo que é realmente a verdadeira prosperidade. Então você pode começar a sua aula, né, nesse momento que vai fazer a leitura ali do texto principal, do título da lição, apresentando esse contraste que o próprio Jesus faz então aqui então nesta carta lá no livro de Apocalipse. Bom, mas antes de entrar nos tópicos da lição, eu acho que é interessante também que o professor apresente aqui uma definição do que é a teologia da prosperidade, porque na revista ela já começa a abordar ali os conceitos, as definições, as características da teologia da prosperidade, mas não há ali uma definição. Então, em tese, né, todos os nossos jovens, nossos alunos sabem o que é a teologia da prosperidade, mas muitas vezes se você perguntar para que ele defina, fica um pouco mais difícil. Então,
Vou deixar inclusive esse slide aqui, né? Como todas as semanas, você vai ter o link ali na descrição do vídeo. Você pode baixar o slide, pode fazer as suas edições, né? Adaptar ele aí para a sua aula. E a definição, então, que eu apresento aqui, mostra então que a teologia da prosperidade é um movimento teológico, né? Um movimento que ensina então que Deus quer que todo cristão seja rico, saudável e bem-sucedido nessa vida. E para a teologia da prosperidade, então, todo aquele que fosse fiel iria experimentar saúde, riqueza, sucesso material, e a fé seria o mecanismo de acesso às bênçãos materiais, às bênçãos financeiras, às bênçãos de saúde, né? Então a fé era simplesmente um mecanismo, aqui, um gatilho para que a bênção viesse sobre a vida do fiel. E nessa visão também, o sofrimento e a escassez são interpretados como sinais de falta de fé ou até mesmo sinais de pecado. Se você não está sendo abençoado, se você está doente, então é porque você está em pecado. Alguma coisa você está fazendo de errado. Porque se você é fiel, se você está seguindo aquilo que Deus projetou para você, você tem de ser bem abençoado, né? Agora, para você, professor, como sempre fazemos aqui no canal, acho que é importante ampliar esse resgate histórico, né, dessa definição da teologia da prosperidade. A revista ela não contempla esse ponto, né, não traz ali nenhuma definição e nem uma evolução histórica, né? Mas o livro de apoio, você que tem acesso ao livro de apoio, você pode ver que ele vai fazer ali um apanhado histórico, teológico, que é importante então para você, professor, saber. Nosso vídeo geralmente sai com base então no conteúdo do livro de apoio, da revista de jovens e algum outro conteúdo que dentro da nossa experiência, né, como professor de EBD já há praticamente 20 anos, mais de 20 anos, né, lecionando, desde os 16 anos de idade, né, nas classes aí de escola bíblica dominical como professor, e também recentemente, né, mais recentemente, na vida profissional também como professor de história, sociologia, filosofia, geografia e também na área da teologia, né, sou professor no bacharel em teologia da faculdade Refidim. E também vou deixar inclusive o link ali na descrição para você conhecer, vou deixar o QR Code aqui na tela, né, conhecer os cursos da faculdade Refidim que a gente está sempre indicando aqui, cursos livres, cursos ministeriais, o bacharel em teologia, que é semipresencial, e também um curso totalmente AD, que é o Seminário Teológico Refidim, uma formação robusta aí para você que está buscando se especializar na área da teologia. Então vamos aqui à escalada da teologia da prosperidade, né? Para quem hoje frequenta uma igreja neopentecostal, ou mesmo a pentecostal clássica, mas que adota essa teologia, né? Infelizmente ela tem entrado, né, dentro de muitas das igrejas, até mesmo igrejas históricas, né, tem recebido aí essa influência da teologia da prosperidade. Então, para essas pessoas, né, talvez acabe imaginando que a teologia da prosperidade é algo bíblico, ou algo que sempre teve na história da igreja, mas na verdade não. Durante praticamente 19 séculos de cristianismo, ninguém ensinou que o cristão que fosse fiel necessariamente seria rico, saudável, bem-sucedido. Os pais da igreja não ensinaram isso, os reformadores não tinham essa visão, os puritanos, né, também não ensinaram isso, os pioneiros pentecostais também não ensinavam essa doutrina. Então, pelo contrário, né, muitos deles viveram justamente perseguição, escassez, sofrimento, pobreza, né? O início do pentecostalismo está muito ligado a esses grupos mais excluídos da sociedade, né? Ali que o pentecostalismo floresce. Então, as raízes da teologia da prosperidade, elas são recentes. Elas vão surgir aqui, principalmente no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos da América. Então, nesse período ali, entre o final do século XX, final do século XIX e início do século XX, vai surgir ali correntes filosóficas, né? Nosso ponto 2 aqui então do slide, correntes filosóficas conhecidas como Novo Pensamento. Então esse Novo Pensamento defendia o poder da mente, o poder das palavras, a capacidade que as pessoas teriam então de atrair realidades por meio de palavras, de declarações positivas, né? E aqui vale uma observação importante, né? A relação entre esses movimentos, então,
do novo pensamento. E a teologia que se desenvolveu, então, a partir desse período aqui, é um tema que é muito debatido entre os pesquisadores. O Kenyon, né, o Esther Kenyon, que viveu aqui entre 1867 e 1948, é frequentemente citado como uma das principais influências nesse processo. Inclusive, o livro de apoio da lição apresenta, né, o Esther Kenyon como aquele que teria dado início, né, à teologia da prosperidade. Mas, por exemplo, o Dr. D.R. McConnell, no seu livro A Different Gospel, um livro aqui de 1988, ele defende que o Kenyon absorveu categorias do novo pensamento e revestiu essas categorias como uma linguagem cristã. Então, ele cristianizou o novo pensamento. Né? Então, o McConnell é frequentemente citado como alguém onde, inclusive, o autor da lição pode ter ido buscar essa associação. Né? Só que existem outros estudiosos, outros teólogos que é, negam essa influência, né? Apresentam, inclusive, mais que as raízes do Kenyon ali estariam muito mais próximas do calvinismo, né? Aquela questão do determinismo, enfim, né? Então, seja como for, né? É importante, eu acho, para você como professor saber que há um debate, né? Há um debate ali entre os pesquisadores, não é uma tese fechada, né? Muito provavelmente você não vai precisar dessa informação aí para a sua aula, né? Mas eu acho que é interessante, importante aqui, né, conversando de professor para professor, entender que muitas vezes coisas que a revista nos traz, ou algum artigo, alguma reportagem nos traz como uma declaração pétrea, né, uma verdade fundamental, inquestionável, dentro da academia, né, dentro da área da pesquisa, dos estudiosos, às vezes pode ser ali ainda algo que está em aberto, né, que está sendo discutido. Então, claro, não é uma crítica que ao autor, né? Inclusive no livro de apoio ele sempre amplia essa discussão, né? O fato é que realmente a revista há pouco espaço para trazer essas questões, né? Mas no próprio livro, então, é apresentada aqui essa versão mais divulgada, que associa, então, o Kenyon como alguém que pegou, né, diretamente ali do novo pensamento, né, e travestiu essas ideias de cristianismo. Né? Mas é importante que o professor saiba, então, que essas essas ideias, né, ainda estão em aberto, ainda são teses aqui a ser discutida. A historiografia, né, não é unânime nesse ponto. Bom, o que é consenso aqui? O consenso é que o Kenneth Hagin, então ali no nosso ponto 4, né, Kenneth Hagin, que viveu ali entre 1917 e 2003, que foi ele quem sistematizou essas ideias, então, no chamado movimento da fé. Então é dele que surgiram ali expressões muito conhecidas, né, que são usadas até hoje no meio evangélico, como determine, confesse, tome posse. Então, isso vem de Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, né, mais popularmente conhecido aqui no Brasil. E a partir dos anos 1970, 1980, né, olha a nossa figurinha ali do ponto 5, temos uma série de pregadores, de palestrantes que vão ampliar e vão popularizar, podemos dizer assim, essa visão. Entre eles estão ali o Kenneth Copeland, o Oral Roberts e o Benny Hinn. E eu destaco aqui o Benny Hinn, porque eu lembro que lá no início dos anos 2000, né, quando eu era jovem, ainda na mocidade ali, um dos livros mais populares do Benny Hinn ali estava muito na moda, que era o livro Bom Dia Espírito Santo. Então, aquilo dentro do nosso grupo ali de jovens, né, não lembro exatamente quem é que havia lido primeiro, mas aí aquilo foi se espalhando, né? Emprestou o livro e o outro comprou também, enfim. Então aquilo virou uma euforia ali com os livros do Benny Hinn, né? Só que é interessante que esse livro do Benny Hinn, inclusive, ele não tem nada a ver aqui com a teologia da prosperidade, né? Mas eu lembrei que o Benny Hinn, depois, ele vai ter outros escritos que trazem essa ideia também. E aí, no meu testemunho pessoal aqui, né? Num caso prático, esse livro, Bom Dia do Espírito Santo, foi o que, digamos assim, abriu a porteira, né? Porque aí vai trazer ali uma ênfase na busca pelo Espírito Santo, né? Eu fiz aqui um esboço aqui que inclusive estou pensando, né? Eu faço um grande estudo aqui. Então hoje a gente está aqui no sábado à tarde, né? Estou gravando esse conteúdo, mas desde de manhã, durante a semana, na verdade, já havia começado a juntar alguns materiais aqui, né? E aí hoje pela manhã passei algumas horas aqui preparando esse material que aí eu utilizo aqui como base para a gravação do vídeo, né? Então talvez seria interessante, pensar para as próximas semanas, eu também sistematizar esses escritos aqui, né, na forma aí de um e-book, enfim,
e disponibilizar também aí para você, professor, que aí em forma de texto corrido, né, às vezes pode também te ajudar, né? Mas aí eu anotei aqui, então, que esse livro do Benny Hinn não é sobre prosperidade, é mais sobre essa ênfase na busca do Espírito Santo, mas é um livro que ajuda a popularizar uma espiritualidade muito centrada nessa experiência pessoal e que daí em alguns contextos, né, para algumas pessoas que talvez não tenham uma fé muito abalizada, pode acabar levando ali a uma relativização da centralidade das escrituras, né? E para além dessa questão, então, que é uma crítica que ainda hoje se faz, né, teologicamente aqui ao livro do Benny Hinn, mas aí dentro do meu exemplo ali, esse livro abriu a porta, assim, ele gerou ali uma espécie de um capital simbólico muito grande, né? Então falava-se o nome do Benny Hinn ali, então, opa, Benny Hinn, então é coisa boa. E aí muita coisa que o Benny Hinn vai produzir depois, ou que ele até já havia produzido, mas que chegou para nós, né, foi traduzido depois e vendido aqui no Brasil, é, ensinos bem mais problemáticos, né, como são esses então da teologia da prosperidade, mas aí eles entraram, né, tinham uma livre aceitação com base nessa fama, né, que o Benny Hinn havia conquistado, né? Então uma confiança cega que as pessoas depositaram no Benny Hinn. E aí esse é um lembrete importante de que a gente deve analisar é, o autor, assim, não por um livro específico, né, mas pelo conjunto da obra, né, pelo conjunto da sua teologia ali e comparando sempre com a Escritura Sagrada. Então não é porque alguém que... Isso vale para tudo, né? Meu canal aqui, né? Eu procuro sempre trazer algo que seja teologicamente correto, né? Dentro da visão aqui da ortodoxia da doutrina bíblica, das escrituras. Mas não quer dizer que porque eu fiz muito bem em determinado vídeo, que todos os vídeos que eu colocar aqui vão ter esse mesmo nível de ortodoxia. Então é sempre importante a gente ter esse discernimento, a gente buscar conferir ponto por ponto pela palavra de Deus. Então eu concluo aqui esse parêntese, né, dizendo que essa enorme popularidade então do Benny Hinn acabou abrindo espaço para que outras ideias dele, então ligadas a esse movimento da fé, fossem recebidas sem muito questionamento. Bom, e além do Benny Hinn, nós temos aqui também outros pregadores, né, que podem ser citados aqui, como o Morris Cerullo, o Mike Murdock, né, ficaram muito famosos aí, principalmente na década aí de 2010, né, 2020, em programas de televisão, né, outros pastores brasileiros, né, fazendo parceria com esses autores e trazendo então, né, os livros e a participação desses pregadores americanos aí dentro da igreja brasileira, né? Da igreja como um todo, mas principalmente, né, através ali, por exemplo, do Silas Malafaia, né? Dentro do seu programa ali, muitas vezes ele trouxe, né, o Morris Cerullo também, o Mike Murdock. Então, aos poucos, conceitos como confissão positiva, semeadura financeira, prosperidade como sinal de bênção e fé voltada para resultados materiais, esses conceitos passaram a fazer parte então do vocabulário de muitas igrejas. E eu marquei aqui também que é nesse período, então, ali, né, da minha juventude, que a gente estava vivendo ali uma espécie de uma euforia, né, com o crescimento do evangelicalismo. Era um momento ali que o mercado gospel, né, estava crescendo rapidamente, as igrejas estavam conquistando o espaço na televisão, né? Eu lembro a primeira vez que, se não me engano, foi a Aline Barros, né, participou de um programa assim em rede nacional, né? E até mesmo canais de televisão, né, passaram a ser comprados, né, e controlados por igrejas, né, programas religiosos, né, então tinham uma grande audiência, novelas, né, produzidas ali, né, as novelas bíblicas, né, esses grandes eventos que acontecem até hoje, né, também estavam começando, né, então tudo isso, né, criou ali um ambiente, né, uma atmosfera de euforia, né, de alegria, enfim, de alta positividade. E aí, dentro desse contexto, a mensagem da prosperidade achou ali um terreno fértil para se expandir e influenciar boa parte, então, da cultura evangélica brasileira. Então, mesmo igrejas distantes, mesmo igrejas que estavam tentando seguir uma ortodoxia bíblica, né, tentando seguir fiéis ali a um pentecostalismo clássico, começaram de alguma forma a serem infiltradas, então, por essas ideias que eram neopentecostais, né, podemos dizer assim, mas que através dessa grande cultura de massa, né, evangélica, né, acabou encontrando então abrigo aqui no seio de muitas denominações. E aqui eu faço uma observação importante, né, para o professor, que a teologia da prosperidade não nasceu dentro do pentecostalismo clássico.
Então, este é um ponto, né? Ela chegou aqui no Brasil, olha o ponto 6 ali, ó, entre a década de 70 e 80, dentro desse movimento então, que a gente conhece como neopentecostalismo, né? Então, vai ter ali, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, que é de 1977, depois a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça, né? Então, são alguns exemplos aí de igrejas neopentecostais desse período, a igreja Renascer, né? Então, todas essas igrejas são igrejas que não são do pentecostalismo clássico, né? São igrejas neopentecostais. Porque os pioneiros do pentecostalismo, então, aqui, eles enfatizavam muito aquilo que era chamado, então, do evangelho quadrangular, né? Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então, isso era os pontos fundantes aqui do pentecostalismo clássico. Mas havia também ali uma ênfase, por exemplo, na santificação, na cura divina, né? E nenhum desses pioneiros evangélicos aqui ensinava, então, que a riqueza material era uma evidência obrigatória da fé ou que a prosperidade financeira fosse o centro da vida cristã. Mas, ao mesmo tempo, algumas das ênfases do pioneirismo, né, desse evangelicalismo clássico, desse pentecostalismo clássico, como a fé, os milagres, a cura divina, a intervenção sobrenatural de Deus, isso acabou sendo reinterpretado por esses movimentos posteriores, né, pelas gerações seguintes. Né? Em alguns contextos ali, essa expectativa legítima, né, que o crente tem pelo agir de Deus, ela foi gradualmente sendo transformada numa lógica mais mecanicista, né? Como se determinadas atitudes de fé produzissem resultados garantidos. Então, uma, uma espécie de amuleto, né? A fé, a oração, as campanhas, aquilo tudo virou um amuleto para que você conseguisse obter aqueles benefícios, né? Aquelas vantagens ali espirituais ou materiais. Então é nesse ambiente aí que o neopentecostalismo encontrou terreno para associar a fé não só à cura, não só aos milagres, né, de cunho mais espiritual, mas também à prosperidade financeira, né, ao sucesso material, às conquistas pessoais. Né? E com o passar dos anos, essas ideias então saem do campo do neopentecostalismo, como nós já mencionamos aqui, dessa questão do movimento gospel. Né? Então, através dessa cultura evangélica, essas ideias então elas vão acabar chegando então aqui as igrejas pentecostais clássicas, né, e até outros segmentos aqui do protestantismo brasileiro. Então, em maior ou menor grau, hoje, né, todos nós, de alguma forma, fomos impactados aqui por esse ambiente cultural. Por isso, essa lição, então, professor, não deve ser vista só como uma crítica que é um grupo específico, né? Então, evite individualizar, dizendo, as igrejas neopentecostais, né? Porque a teologia da prosperidade hoje ela não é mais apenas uma a, me foge aqui a palavra, mas enfim, ela não é exclusiva, né? Exclusividade é a palavra. Ela não é mais uma exclusividade das igrejas neopentecostais. Muitas igrejas pentecostais clássicas, né, protestantes históricas, também podem estar de alguma forma replicando essa teologia da prosperidade. É, inclusive em nosso meio, né? Eu acho que isso aqui é interessante a gente fazer aqui uma autoavaliação, né? Eu acho que você pode usar essa aula aqui para isso, né? Uma autocrítica, né? A gente analisar como é que anda a liturgia, né? Os cultos dentro da nossa própria igreja. Sempre que a gente transforma a fé numa fórmula de resultado garantido, a gente está correndo o risco, então, de se aproximar dessa mesma lógica e da teologia da prosperidade. Então, campanhas, propósitos, correntes de oração, votos, né? Tudo isso é bíblico, né? Tudo isso tem aqui o seu valor devocional, mas precisam sempre permanecer subordinados à soberania de Deus. Se você estiver ensinando, né, que 7 quintas-feiras aqui você vai conseguir a vitória, Deus vai abrir a porta. Se você estiver ensinando que se você fizer a campanha e você também ofertar, você vai receber, que Deus vai te dar em dobro, ou 10 vezes mais, ou 100 vezes mais, né? Se você usa textos bíblicos para esse tipo de lógica, né, você está, infelizmente, propagando aqui teologia da prosperidade. Então, a fé não é uma ferramenta para controlar Deus, mas é confiança nele, mesmo quando a resposta não corresponde às nossas expectativas. Então, querido professor, essa é uma reflexão aqui que,
que a revista nos propõe aqui a fazer, né? A história da igreja mostra que nenhum movimento está imune aos desvios, nem os reformadores, nem os pioneiros pentecostais, nem os líderes da nossa geração hoje, né? Deus usa, são homens, né? Então Deus usa, são vasos, mas homens continuam sendo homens. Eles enxergam muitas verdades, mas nem sempre percebem todas as implicações futuras das suas próprias ênfases. É, há um ponto que nós já analisamos aqui no vídeo que tratou a respeito do pragmatismo, né? Quando a gente começa a focar muito nos resultados, naquilo que funciona, então a teologia da prosperidade pode aparentar, parecer aqui ser algo muito interessante, porque ela traz igreja cheia, né? Ela traz pessoas para a campanha, ela traz um resultado imediato em números, muitas vezes. Mas, como a gente vai ver aqui no decorrer da lição, ela não se sustenta ao longo do tempo, né? Porque muitas dessas promessas são promessas fora da vontade de Deus. E pensando historicamente, né, talvez alguns dos nossos pioneiros aqui jamais imaginassem, né, que décadas depois essas ideias sobre fé, vitória, intervenção divina acabariam sendo transformadas, né, nessa teologia então centrada na prosperidade material. E da mesma forma nós, hoje, né, então podemos estar cultivando aqui práticas e discursos cujas consequências só vão ser percebidas nas próximas gerações. Por isso, nossa lealdade final não deve estar nos fundadores, nos pregadores, nos ministérios, né, na placa de igreja. Né? A gente precisa avaliar isso sempre à luz da Escritura Sagrada. Ela sim é a nossa única regra de fé e prática. E esse, então, eu penso que seja um grande contraste, né, daquilo que essa teologia está propondo, está prometendo hoje. Né? Se a prosperidade financeira fosse realmente a principal evidência de bênção divina, né, como é que a gente pode explicar ali a origem, então, do movimento pentecostal? Como explicar a vida de tantos pioneiros que serviram a Deus em meio a privações, a lutas, dificuldades? E, acima de tudo, como explicar a própria vida de Jesus, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, né? Sofrendo tanta perseguição, marginalização e, enfim, né? Nada que remeta aqui à teologia da prosperidade. Então, penso que essa seja aqui uma reflexão, né, que acompanha aqui o desenvolvimento da nossa aula. Bom, esse vídeo já está ficando aqui bastante longo. Eu tinha me proposto então a fazer aqui esse resgate histórico na introdução para te dar mais base, né, para você aplicar ali a lição. Mas falando um pouquinho aqui a respeito dos nossos tópicos, vamos avançar aqui. Ó. No primeiro tópico a gente tem os principais ensinos da teologia da prosperidade e a lição vai apresentar aqui a confissão positiva no primeiro ponto. Eu penso que aqui seja uma excelente oportunidade para você trabalhar a diferença entre fé e magia, né? E fé, então, quando você ora com fé, né, você não está tentando controlar Deus, né? Não é algo que você está querendo, mas você está, na verdade, é, expressando a sua dependência de Deus, dizendo assim, eu sou incapaz, eu não consigo, mas você, Deus, pode. E aí você está fazendo uma súplica, né? Então, fé é diferente de magia. Então, uma coisa que a teologia da prosperidade ensina, né, nas orações, eu determino que isso aconteça, né? Senhor, seja feita a minha vontade, né? Como se eles estivessem orando dessa forma, né? Então, não existe isso, né? Olhamos para Jesus ali no Getsemane, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, né? Então, esse determinismo, né? Essa confissão positiva é extremamente antibíblica. Outro aspecto importante aqui que eu marquei no meu esboço são as promessas condicionadas a gestos financeiros, né? Então, muitos jovens aí já devem ter ouvido frases como faça uma campanha, né? Plante uma semente, né? Essa questão aí do Mike Murdock, né? Trouxe essa questão da semente, né? Faça uma oferta e receba em dobro. Tudo isso aí o professor pode usar então aqui para fazer uma reflexão com eles, né? Também da diferença então entre a generosidade e a barganha. Quando você oferta, você está ofertando porque você tem um espírito generoso, que você quer abençoar a vida do teu irmão, você quer abençoar a igreja, né, de alguma forma ali, o reino de Deus, você está pensando, como generosidade, como gratidão, e não para querer algo em troca. Então, se a intenção é realmente semear plantando, né, plante para colher depois, então já deixou de ser gratidão, deixou de ser generosidade e virou uma negociata, né, virou uma barganha. Então, contribuir é bíblico, mas negociar com Deus não é. E o terceiro ponto desse primeiro tópico trata aqui da minimização do sofrimento.
E essa, eu diria que é uma das maiores fragilidades da teologia da prosperidade. Porque Jó era rico, Abraão era rico, né? José era rico, mas todos eles aqui sofreram. Né? Então, Jó sofreu, José, Jeremias, Paulo, né? Nós já tratamos desses exemplos aqui em outros momentos aqui no canal. Jesus, né? Jesus também sofreu. Então, se sofrimento fosse sinal de falta de fé, de pecado, né? Como explicar Jesus, né? Que tanto sofreu por nós? Então, esse é um cuidado aqui que a gente precisa ter, né? A minimização do sofrimento. A teologia da prosperidade, ela acarreta isso. Agora, nesse ponto também, professor, a gente tem que evitar aqui duas atitudes, né? Dois extremos. Então, de um lado, a ideia de que toda pobreza é resultado de opressões estruturais que a igreja teria a missão de eliminar. Então, esse é um extremo. Então, a teologia da prosperidade, aliás, a teologia da libertação, a teologia da missão integral, nós já vimos esse conteúdo aqui no vídeo da lição 5, né? Vou deixar inclusive aqui no card ao lado o link para você relembrar aqui desse debate. Então existe essa visão, esse é um extremo. Tudo que existe, né, no contexto estrutural da sociedade precisa ser mudado, precisa ser transformado, e isso é a missão da igreja, né? Acabar com a pobreza, acabar com o sofrimento. Então, um extremo a ser evitado. Mas do outro lado tem um outro extremo, que é o extremo, então, dessa espiritualidade individualista que a teologia da prosperidade propõe, que ignora a dor do próximo e enxerga a fé só como um caminho para conquistas pessoais. E talvez aqui a gente pode lembrar que Jesus ele até afirmou, né, que os pobres sempre existiriam nesse mundo, mas só que isso nunca foi uma desculpa para a indiferença, porque o próprio Evangelho também nos apresenta a, aliás, o Evangelho não, né, as escrituras paulinas ali, João também vai mencionar isso, Tiago, principalmente João e Tiago, que vão falar sobre isso, né? Se o teu irmão tem falta de pão, né? De que adianta você dizer vai em paz e que Deus te abençoe, né? Que Deus te alimente, né? Então você precisa também ter essa parte da ação, esse cuidado, né? Então, a presença dos necessitados se torna uma oportunidade constante para a prática da misericórdia, da generosidade e do amor cristão. A igreja não foi chamada só para falar sobre o reino de Deus, mas também para demonstrar seus valores através do cuidado com aqueles que sofrem. Sair da teoria e passar para a prática. Você pode concluir esse tópico com um contraste aqui, então, né, entre a teologia da prosperidade e o evangelho. A teologia da prosperidade transforma a bênção em privilégio. Alguns apenas são abençoados. E o evangelho transforma a bênção em uma responsabilidade. Você foi abençoado, então agora você tem uma responsabilidade para com Deus, para com a sociedade, para com a igreja, né, para com a sua comunidade. Isso vai ser melhor explorado aqui também no tópico 2. O tópico 2 apresenta então aqui a visão bíblica da bênção. Esse tópico ele tem 3 subtópicos: bem-aventurados na pobreza, o crente e a promessa de bênçãos espirituais, e o terceiro, a bênção como ferramenta para servir. E para você talvez ganhar tempo aqui na sua aula, você pode fazer uma abordagem diferente, né? Ao invés de seguir cada um dos tópicos aqui, tu pode unir os 3 subtópicos e utilizar aqui a estratégia das perguntas norteadoras, né? Aquilo que, como eu falei lá no início, né, nos velhos manuais ali de pedagogia cristã, eu lembro de ter feito o curso da ETAD, né, curso básico de teologia da ETAD, e lá trazia então em educação cristã o método das perguntas e respostas, né? Então, em vez de trabalhar cada ponto separadamente, você vai conduzindo aqui uma reflexão mais ampla, né? Com perguntas que vão levando então aqui os jovens a perceber a ligação aqui entre os subtópicos. E para iniciar, então, você pode trazer aqui uma pergunta simples, né? Qual a maior bênção que Deus já deu para a humanidade? E aí vai anotando no quadro. Talvez deve aparecer coisas ali como a salvação, a vida eterna, né? Jesus, né? O presente de Deus, né? Mas se não vier esse tipo de coisa, né? Que é o que a gente espera que seja a resposta, você pode ir instigando eles ali a perceber isso. Inclusive, pode ler com eles ali o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, né? Que é citado aqui na lição, o segundo subtópico, que fala sobre as bênçãos espirituais. E daí você explica, então, que a Bíblia fala muito mais sobre reconciliação com Deus do que sobre riqueza material. A verdadeira prosperidade bíblica começa no relacionamento com Cristo. Então, pode citar aqui que o primeiro subtópico fala dos pobres de espírito, mas Jesus não está ali glorificando a miséria, né? Mas exaltando essa dependência de Deus. E depois tu pode propor uma outra pergunta ali. É pecado ser rico? Então,
Talvez alguns possam lembrar aqui do jovem rico, né, que se encontrou com Jesus, ou ainda aquele texto de Paulo que fala que o amor à riqueza produz ali todo tipo de males, né? Mas o problema não é esse, né? O problema então não é possuir bens, o problema não é ser rico, né? Tem que deixar claro para os jovens então que o problema é confiar mais nos bens do que em Deus. É isso que essas passagens estão realmente condenando. Por isso que o segundo subtópico vai tratar aqui desse assunto das bênçãos espirituais, né? Mostrando que elas ocupam aqui um lugar central nas Escrituras. Perdão, salvação, comunhão com o Espírito Santo, a esperança eterna, crescimento na graça, né? Essas aí são riquezas que nenhuma crise econômica vai realmente destruir, né? Por isso que Jesus enfatiza de ajuntar tesouros no céu. E aí, para concluir, mencionando aqui o terceiro subtópico, você pode propor uma terceira pergunta, né? Por que Deus nos abençoa, então? Qual é o motivo de nós sermos abençoados? E uma boa frase que você pode usar aqui é essa: Deus não me abençoa para impressionar pessoas. Deus me abençoa para servir as pessoas. Então, leve os jovens aqui a entender que quando Deus concede recursos, talentos, oportunidades, influência, tudo isso deve ser colocado a serviço do reino de Deus. A bênção nunca deve terminar em nós, mas ela deve simplesmente passar por nós. Nós somos um meio, né? Um caminho por onde a bênção vai passar e vai abençoar outras pessoas. E aí, para fechar, uma frase de contraste aqui, né? Qual a principal diferença entre a teologia da prosperidade e o evangelho? Então, teologia da prosperidade diz: como que Deus pode me abençoar? Essa é a ênfase deles, né? Vamos ler a Bíblia aqui para ver como que Deus me abençoa. E já o evangelho pergunta: como que eu posso usar aquilo que Deus me deu para glorificar a Ele e abençoar o meu próximo? Então veja, sai desse foco egoísta, né, esse foco no eu, e passa para o foco no outro. E é o que Jesus ensinou, né? A visão bíblica então da bênção é isso: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, glorificar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, a bênção precisa glorificar a Deus e abençoar o meu irmão. Tópico 3: os efeitos práticos e espirituais da teologia da prosperidade. Você pode usar nesse terceiro tópico aqui a mesma estratégia ali de unir os subtópicos, né? Talvez aqui um pouco mais resumido, né, para aproveitar melhor aqui o tempo. Então começa com a pergunta: quando alguém é ensinado que Deus prometeu riqueza, saúde, ausência de sofrimento, o que acontece quando essas coisas não chegam? Então, olha uma pergunta interessante aqui para gerar essa reflexão, né? Então, talvez os jovens vão apresentar ali algumas respostas, algumas hipóteses, né? Talvez algum caso conhecido aí por eles, né? Você pode citar também, né, para apresentar ali, mas tente levar eles aquilo que a revista propõe, né? Que muitas vezes surge culpa, frustração e o abandono da fé. A pessoa conclui que Deus falhou, quando na verdade foi a expectativa criada que estava errada. E esse é um dos efeitos mais é, dolorosos, né? Doídos da teologia da prosperidade, porque ela cria promessas que Deus nunca fez e depois deixa as pessoas decepcionadas porque essas promessas não se cumpriram. E aí a pessoa começa a culpar Deus, a pessoa começa a se desilude da fé, né? Por causa de promessas não cumpridas. Então, olha como é nefasta essa teologia da prosperidade. Não é simplesmente um erro teológico, algo como, sei lá, se o arrebatamento é antes da grande tribulação ou depois, né? Isso aí é uma questão menor. Vamos dizer, o estrago, né, que você pensar a escatologia de uma forma ou outra, né, não é heresia, não é nada muito contundente. Agora, a teologia da prosperidade causa isso, né? Causa o abandono da fé, causa o desvio da fé. E além disso, temos um outro problema aqui, que quando o centro do evangelho deixa de ser Cristo e passa a ser aquilo que Cristo pode oferecer, o evangelho passa a ser algo é, pragmático, né? Como a gente já viu aqui então na aula que falou ali do pragmatismo. Vai se focar nessa questão mecânica, né? Nessa questão mágica, podemos dizer assim, né? E aí os pecadores que precisam de salvação, né, acabam sendo deixados de lado. E aí o foco passa a ser as pessoas que precisam de um emprego, as pessoas que precisam de uma riqueza material, de uma bênção material, né? E aí temas como santidade, arrependimento, cruz, discipulado, vida eterna, isso aí acaba ficando em segundo plano. E qual é o efeito, o resultado disso?
é a perda da salvação. As pessoas não falam mais de salvação, as pessoas não falam mais da vinda de Jesus, as pessoas estão apenas preocupadas com o agora. E é justamente aqui que entra o terceiro subtópico, o chamado à fidelidade. Paulo declara então em Filipenses 4 que ele aprendeu a viver tanto na fartura quanto na escassez. O segredo da vida cristã não é ter tudo, mas permanecer fiel em qualquer circunstância. E o cristão, enfatiza isso com os jovens, né? O cristão não serve a Deus porque ele recebeu o que ele queria, né? Como uma forma de gratidão. Ele serve porque reconhece quem Deus é. Não aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode dar, mas aquilo que Deus é. E da mesma forma, a generosidade cristã não pode nascer de uma expectativa de receber mais, mas sim da gratidão. A oferta não é um investimento, né? A oferta ela é a adoração, é obediência e adoração. Você está glorificando a Deus através daquela oferta e não semeando para colher depois, né? Então, pode concluir aqui, lembrando aos alunos que a maturidade espiritual não consiste em evitar o sofrimento, mas permanecer firme quando o sofrimento chega. E avise eles, né? Jesus disse: No mundo tereis aflições. Então, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse texto, inclusive, é tirado muitas vezes de contexto para dizer algo triunfalista, né? Dentro dessa visão da teologia da prosperidade, que Jesus venceu o mundo e vocês também vão vencer, né? Como se fosse assim que Jesus tivesse dito. Então, é importante entender que no mundo teremos aflições. E para concluir então aqui a aula, você pode voltar àquela dinâmica inicial, né? Aquela pergunta que você fez no início, você deixou no quadro lá as respostas dos jovens, então agora você coloca, né? E então, depois do estudo aqui da lição, o que vocês entendem por prosperidade? E a ideia é que agora eles vão trazer questões, né, que vocês já não trouxeram lá no início, né, mas vão trazer então que a prosperidade verdadeira está em Cristo, né? É ter salvação, é ter comunhão com Deus, é ter paz, né? Mesmo em meio aos sofrimentos, às tribulações, é ter um propósito de vida, é ter a vida eterna, né? Então, se você vê que eles não estão chegando nesse ponto, né? Você pode usar então esse momento para recapitular, né? Para trazer aqui uma conclusão, então, e fazer com que eles compreendam então a mensagem central da aula, né? Que a teologia da prosperidade apresenta apenas o aspecto material, promete recompensas, né? Mas frequentemente ela vai falhar em formar discípulos, aquele seguidor comprometido realmente com Jesus. E por isso que a gente precisa então retornar aqui à centralidade da palavra de Deus. Cristo precisa voltar a ser o centro, a cruz precisa voltar a ser pregada, precisa voltar a ser o caminho, e a eternidade precisa voltar a ser a esperança da igreja. O evangelho não começou nos palácios, não começou entre os ricos, não começou entre a elite. Jesus nasceu numa manjedoura, né? Poderia ter nascido no palácio, como filho de um rei, mas nasceu ali. Os apóstolos eram trabalhadores simples. A igreja, né, mencionamos aqui, nasceu entre os pobres, os marginalizados, os esquecidos, mesmo aqui em Santa Catarina, né, mesmo aqui no Brasil. O pentecostalismo também, né, todo ele tem essa origem aí entre as pessoas simples. Mas através dessas pessoas, Deus foi transformando o mundo. Né? Foi assim que Deus transformou o mundo, foi assim que o evangelho chegou até nós. Então, mais uma vez, eu quero indicar aqui na conclusão da aula que você utilize a dinâmica dos microgrupos de ação da Academia de Discípulos. Para quem não sabe, a Academia de Discípulos é o discipulado jovem aplicado aqui em Joinville. E a metodologia da Academia de Discípulos é muito simples. Você organiza os seus jovens em grupos de 3 a 5 jovens e você dá a eles um tempo estipulado para que respondam alguma pergunta, para que façam uma reflexão, para que pensem em um problema. E depois que eles pensaram um pouco sobre aquilo, você vai propor que eles façam um combinado prático, uma ação, uma atitude, algo prático que eles precisam colocar em ação já durante a próxima semana ali. Então, você para essa aula, né, que tratou aqui a respeito da prosperidade, tu pode colocar para eles uma pergunta, por exemplo, como que a gente pode apresentar para uma pessoa que talvez não conhece o evangelho, para um amigo, o evangelho centrado em Cristo e não esse evangelho centrado apenas em bênçãos materiais, né? Que estratégias nós poderíamos utilizar então para combater a teologia da prosperidade, né? Colocando em outras palavras aqui. Aí você vai deixar eles conversar. A ideia desses microgrupos é que você utilize eles ao longo do trimestre, né? Sempre os mesmos microgrupos, que aí já vai criando ali entre eles um conhecimento maior, né? Eles vão sabendo então
qual é a realidade de cada um deles e vão conseguir fazer nessa segunda parte uma sugestão que seja efetiva para todos os membros ali do microgrupo. Porque a segunda parte, então, é elaborar uma meta SMART, né? O nosso amigo Elenay Córdova, ele transformou ali o SMART em metas, né? Eu achei muito interessante isso aqui e de vez em quando que eu lembro de mencionar aqui para vocês, né? Então, o que seria uma meta metas aqui? É uma meta que ela é mensurável, ou seja, dá para saber se você atingiu ela ou não. Ela é específica, então não é nada assim muito amplo, é algo que seja objetivo, que vá direto ao ponto. Ela é temporal, então não pode ser algo assim que vai ficar em aberto, né? Um dia, né, eu vou fazer algo. Não, é algo que vai ser nessa semana e o jovem vai precisar reservar um determinado tempo para realizar ela. Ela é atingível, então não pode ser algo muito amplo, muito fora da realidade, né? Tem que ser algo que eles possam realmente cumprir dentro desse prazo. E ela precisa ser algo significativo. Então tem que ser uma ação que eles consigam realmente trazer alguma transformação em relação a essa questão da teologia da prosperidade a partir disso. Não precisa nem ser algo assim, vamos acabar com a teologia da prosperidade, né? Mas tem que ser algo que, pelo menos, leve as pessoas a pensar, a rever as suas atitudes, a sua teologia, a sua prática, para ver se não estão caindo ali dentro da teologia da prosperidade. Se uma pessoa conseguir dar esse start, né, e mudar isso, já vai ter atingido aqui a parte de significativo, né? Já vai ser algo muito significativo. Então, professor, conclua a aula utilizando aí os microgrupos de ação da Academia de Discípulos. E caso eles estejam em dúvida, né, sobre o que fazer, essa parte é sempre interessante deixar que eles organizem a sua meta, né, que eles coloquem ali aquilo que eles vão realmente cumprir. Quando o professor impõe, muitas vezes, o jovem sai dali e fala, isso aqui é a meta que o professor colocou, não é o que eu gostaria de fazer. Agora, quando eles, no seu microgrupo, se propõem a fazer algo, né, então a tendência é que eles realmente, efetivamente, façam aquilo. Mas algumas sugestões aqui que você poderia dar para eles, então. Compartilhar um testemunho nas redes sociais, nos seus stories, um versículo bíblico, né, algo que enfatize essa questão da fidelidade de Deus mesmo em meio ao sofrimento. Né? Isso seria uma forma de lutar contra essa visão triunfalista da teologia da prosperidade. Publicar um versículo sobre o verdadeiro significado da bênção. Né? Eles aprenderam aqui o que é bênção. Convidar alguém para participar da EBD, né? Para parar de ouvir os morre cerulo aí da vida, né? E aprender realmente com a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Conversar com um amigo sobre a diferença entre seguir Jesus por amor e seguir por interesse. Né? Então, enfim, né? Várias sugestões aqui que você poderia propor aos jovens, mas como eu disse, é interessante que você dê a missão, digamos, uma meta mensurável, específica, temporal, atingível e significativa para minimizar os efeitos da teologia da prosperidade e mostrar o verdadeiro evangelho. E eles com certeza vão surpreender aí trazendo metas bem específicas. Inclusive, se você, professor, está utilizando essa metodologia, volte ali nos vídeos anteriores e mesmo nesse vídeo, né, volte depois e deixe um comentário, né, colocando o que os jovens têm achado dessa metodologia, dessa dinâmica, como é que está sendo o resultado aí na sua congregação. Para nós, aqui em Joinville, dentro do discipulado, temos tido resultados maravilhosos. Os jovens saem dali motivados, né? Pegando aquilo que eles veem teoricamente e aplicando na prática. E isso tem gerado muitos frutos aqui para a glória de Deus. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma forma, te ajudado. E se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outros professores. E se Deus permitir, nos vemos aqui na próxima semana.